Como nós vemos aqui, foi quando Davi estava na caverna de Adulão. Talvez fosse melhor ler essa passagem, 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Então Davi, 1 Samuel 22, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Aqui Davi estava em rejeição, mas quando ele... could you repeat that, please? Mas ele era o rei de direito e ungido. Ele não estava ocupando o trono aqui. Ele era odiado amargamente por Saul. Foi um tempo de grande teste, de provas na vida de Davi. Nós vemos aqui que ele teve que se refugiar na caverna de Adulão. Não eram circunstâncias confortáveis, mas ele tinha o Senhor com ele. O Senhor não estava no palácio do rei Saul. Ele estava num lugar popular, mas Davi estava num lugar de rejeição e sofrimento, que é uma figura da nossa posição, não é? O Senhor, o nosso Senhor e Salvador, está rejeitado nesse mundo. Não é o tempo de sua glória, é o tempo do seu sofrimento. Nós compartilhamos com o Senhor essa recusa do mundo, essa rejeição do mundo. Mas nós vemos essa companhia, esse grupo de pessoas que se encontram ao lado de Davi. E nós podemos nos identificar com eles. Nós estamos todos em aperto. Temos nossa multidão de pecados. Nós somos descontentes, desgostosos, endividados, desgostosos, mas nós encontramos o nosso objeto em Cristo. Ele nos fez, nos pôs nessa posição, em rejeição com Ele, fora do arraial. Como nós vemos em Hebreus 13, levando o seu vitupério. Mais tarde nós vamos ver que aqueles que levaram essa rejeição, essa reprovação com Davi, vão ser recompensados, galardoados. Nós tivemos vendo aqueles que seguiram Davi, as recompensas que eles tiveram. Quando Davi foi estabelecido no seu trono, quando ele teve descanso, quando ele teve a glória do reino, ele se lembrou daqueles que compartilharam da sua rejeição. E eles estão listados cuidadosamente em 2 Samuel. What chapter, sir? 2 Samuel 23. Em 2 Samuel 23. Nós não vamos ver isso agora, mas ali a lista dos valentes de Davi que estiveram nessa circunstância ao redor dele. E você pode ver ali que as recompensas, os galardões serão diferentes. Eu acho que 37 são mencionados ali, mas são dados ali apenas 36 nomes. Um nome está faltando ali. Não sabemos quem era ele. Talvez a gente pudesse pensar em Jonatas e Joabe, mas nós não sabemos porque a Escritura não fala quem era. Mas o ponto é esse, que alguém perdeu o seu galardão, a sua recompensa. E o lugar do seu nome, existe o lugar do nome, mas o nome dele mesmo não está registrado ali. Assim, irmãos, nós compartilhamos essa rejeição hoje.
E o Senhor vai revisar nossa vida no tribunal de Cristo. Nós não podemos perder a nossa salvação. Satan cannot rob us of that. Satanás não pode nos roubar isso, But he can, mas ele pode tomar essa recompensa de nós, our crown. nossa coroa. Assim, eu penso que é importante ver que haverá uma recompensa pela fidelidade ao Senhor nesse dia em que nós estamos. Como já foi mencionado no tribunal de Cristo, nós temos a revisão, Rewarding, a recompensa e o regozijo. Esse salmo que nós temos aqui essa noite é uma descrição dos sofrimentos que Davi teve quando esteve na caverna de Adulão. Esse é o tempo da paciência do Senhor. Não é o tempo do seu poder. Mas nós vemos Davi necessitado de paciência. Mais tarde nós vemos could you repeat that, please? Depois, na sua experiência, before he was antes dele ser kingdom, coroado como rei em seu reino, he failed and ele falhou e se junta com os filisteus. Bem no tempo que o Senhor ia estabelecer o reino. Então ele não pode nem dizer que era a sua fidelidade que o trouxe ao reino. Mas é muito bom a gente ver a confiança de Davi aqui no Senhor, em suas difíceis circunstâncias. Rejeitado pela nação, você pode dizer, ele encontra a sua fonte, seu manancial no Senhor. Mas o Deus de Israel é o nosso Deus. Nós sempre pensamos naqueles valentes de Davi como os que o ajudavam, e realmente eles eram. Eles foram os que permaneceram fiéis a ele na sua hora mais amarga, na sua hora mais difícil. Mas aqui, aparentemente, ele está sozinho na caverna agora, neste momento, pelo menos. Ele está só. Ele olha para a direita, no versículo 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Essa é uma alusão também ao nosso Senhor. Apesar dele ter os seus discípulos, apesar dele ser seguido até por multidões em alguns momentos, mas em outros apenas pelos discípulos, na sua pior hora, ele olhou do lado, ele olhou à sua direita e não havia ninguém. E ele olhou para cima e não havia a face de Deus, porque tudo eram trevas. Ele precisou sofrer sozinho. Aqui Davi clama com a sua voz, suplica. Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Davi eventualmente será socorrido, mas o outro Davi não foi. Ele precisou chegar até o mais extremo, até a morte. É claro que Deus não o deixou na morte, não deixou que ele visse, que seu corpo visse corrupção, mas nós podemos lembrar do brado do Senhor na cruz, também registrado profeticamente por Davi: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de ti o meu bramido? Ali ele estava sozinho, ele estava em trevas. Uma caverna escura. Nós sempre que pensamos numa caverna, nós não pensamos nessas cavernas da Disneylândia, essas que são todas iluminadas. Não, nós pensamos numa caverna escura, mas uma caverna é um lugar onde não entra luz nenhuma. Se a pessoa não levar uma tocha lá para dentro, ela não tem luz. Então nós podemos imaginar assim, Davi aqui, na escuridão, em trevas, clamando ao Senhor. E é o recurso dele. Ele sabe que tem, no versículo
no versículo 6. Atende meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele fala alguma coisa parecida com isso, lá no Salmo 22, e eu acho que em outro salmo também. Estava cercado de cães, a súcia de malfeitores me cercou. Em outra passagem ele fala: procurei por consoladores, porém em vão. Mas o versículo 7 é profético também, né? O Senhor, Davi passou por tudo isso, passou pela escuridão dessa caverna, clamou ao Senhor por socorro, ele eventualmente seria socorrido e seria entronizado. E o versículo 7: tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E o outro salmo fala: proclamarei o teu nome no meio da congregação. E hoje nós rodeamos o Senhor, aquele que é vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que passou pelo mais fundo da morte e venceu. E hoje ele é rodeado de milhões e milhões de adoradores. E no céu, incontáveis. Nós jamais vamos ter ideia de quantos serão os adoradores no céu. Quando Deus tirou Abraão para fora, mandou ele olhar para o céu e falou: quantas estrelas, né? Imagina. E prometeu que a sua descendência seria mais que aquilo, mais que a areia do mar, da praia. E a descendência de Abraão é a descendência de fé, é da família da fé. E que maravilha será no céu o Senhor Jesus, aquele que passou pelas trevas da sua caverna, da perseguição que sofreu e tudo mais, foi mais fundo ainda que Davi, foi a morte, efetivamente a morte, mas será rodeado no céu por justos, mas não justos de si mesmo, mas justos que ele justificou por meio da sua morte na cruz. Uma boa aplicação a gente vê no versículo 4, porque, como o irmão trouxe, o Senhor foi desamparado de Deus, mas também foi desamparado dos homens, abandonado pelos homens. Os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Um o negou, um o traiu, e todos abandonaram e fugiram. Eu penso que aqui nós temos um caráter, um aspecto profético também. Como o Mário disse, estava falando do Senhor, mas Davi encontrou a sua fonte em Deus, seu recurso em Deus, que também é uma figura do Senhor. No Salmo 16, livro dos Salmos, capítulo 16. E aqui no Salmo 16 nós vemos o Senhor como um homem dependente. A gente vê isso em todo o Salmo 16, mas note no versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. 16:5. Nós temos uma porção dessa herança em Cristo. Podemos dizer duas partes. Nós temos a porção celestial, que é apresentada em 1 Pedro 1, e nós vemos também a herança incorruptível e incontaminável. Esse é o aspecto celestial. É uma herança que está sobre nós. Mas nós também vemos uma herança que é terrenal. Temos Cristo. Nós vemos os crentes do Velho Testamento. Eles têm uma porção terrenal. Eles perderam por causa da sua falha, mas eles terão a sua porção terrenal. E nós vamos compartilhar a nossa herança. Nós vamos compartilhar com Cristo, como sua esposa, essa herança celestial e essa terrenal.
You mean inheritance, earthly? The earthly inheritance that the Lord will take Ah, as sei. man. He's Ainda. going to share it with us. Essa porção que o Senhor vai tomar como herança terrenal, nós, num certo sentido, também compartilharemos com o Senhor. Os santos, eles mesmos, não são a herança. Eles não têm a herança, mas nós seremos herdeiros com Cristo. Estava pensando no Salmo 88, mas é um salmo digno de nota, que fala das horas de trevas. Você pode ver ali muito dessa língua do livro dos Salmos que nós estamos olhando. 8:8, versículo 18. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Aqui Davi encontrou sua porção no Senhor. Encontrou refúgio, Found strength, encontrou fortalecimento, encontrou encorajamento, libertação, e daí ele louvor subiu ao Senhor. Podemos notar que a porção aqui nos Salmos não é uma porção propriamente cristã, joy. mas existem princípios morais que nós podemos apreciar, desfrutar. Many of the Psalms, Mas muitos dos Salmos, nós vamos encontrar o salmista clamando por vingança e justiça. that often comes out in the Psalms. E frequentemente nós vemos isso no livro dos And it will be Salmos. quite proper and E encontra-se numa maneira própria o remanescente orando e falando dessa maneira. the Muitos language of the remnant Muitos dos salmos, nós vamos ver que é a linguagem que o remanescente vai usar no período da grande tribulação. Bom, lembre-se disso, que eles não têm e não terão acesso ao Santo dos Santos como nós temos agora. Eles adoram em distância, eles não terão a posição de filhos de Deus como nós temos. Eles não tinham o Espírito de Deus habitando neles. Eles não tinham essa esperança celestial. E as suas bênçãos eram temporais e terrenais. Assim, quando nós lemos o livro dos Salmos, you have to consider nós temos que considerar o período e a dispensação que eles se encontram. we do not pray for retribution upon our enemies. Nós não oramos para que Deus retribua aos nossos inimigos o mal, por assim dizer. Quite the contrary. Aquilo que é contrário, aqueles que são contrários, nós deveríamos... Desculpa. Amém. Obrigado, Mário. Muito pelo contrário, nós deveríamos orar por bênçãos desses adversários. Isso que nós encontramos em Romanos, capítulo 12. Não tenho dúvida que vocês são familiares com esses versículos. Versículos 19 e 20, 21 versículo 19 de Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o caráter cristão. E deveríamos exercitar, porque naturalmente nós desejamos a retaliação. Essa é a nossa reação natural. Quando alguém nos ofende, ou que faça alguma maneira indelicada conosco, nós dizemos em inglês, nós talvez guardamos rancor com essa pessoa que é indelicada. Mas esse não é o caráter do Senhor Jesus. Quando eu era jovem, tinha um irmão lá em Ottawa, e frequentemente ele repetia essas palavras. E eu tenho que confessar que eu falhei muitas vezes nesse ponto. Se algum irmão fez algo indelicado, uma coisa ruim. Então, se o irmão fez alguma coisa ruim para nós, procura a primeira ocasião de fazer uma coisa boa para ele.
Isso que a gente tem aqui em Romanos 12. Coisas, colocar brasas de fogo sobre sua cabeça, o que quer dizer isso? That kindness that we go through, Essa bondade que nós mostramos para eles, o amor pode liderar, guiá-lo a julgar essas coisas más em sua vida. Mas nós sabemos que a carne não pode reprovar a carne. Às vezes a gente não... Às vezes a gente não consegue aprender isso. E eu tenho feito isso também. Mas esse não era o caráter do Senhor Jesus. Talvez olhando 1 Pedro, capítulo... You mean first? 1 Pedro, capítulo 2, 22 e 23. Falando do Senhor. 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.